Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. Manaim Entrevista, este programa que tem ido ao ar tanto no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, como também pela Rede TV, para você que mora aqui na Grande Vitória. E sempre nós trazemos um tema muito interessante, um bate-papo muito gostoso, uma conversa muito boa sobre assuntos que são vinculados à igreja de maneira geral, à Igreja Cristã Maranata. E mais uma vez é um prazer estar com você. Começa agora o Manaim Entrevista. Muito bem, e hoje o tema que nós vamos abordar é a música cristã. E quando a gente fala de música cristã, a gente fala da verdadeira experiência com o louvor. A música cristã, ela traz um ingrediente um pouco mais diferenciado em relação àquilo que a música natural, a música cotidiana já proporciona. A música cristã nos aproxima do Senhor, o louvor nos aproxima do Senhor, o louvor nos traz uma experiência maravilhosa. E para tratar desse tema comigo aqui, eu trago a nossa querida irmã Doroteia Machado Quer. Dona Doroteia, irmã Doroteia. Pois não. Seja bem-vinda a uma entrevista. Muito obrigada. Eu agradeço muito essa honra. Muito bem. Olha só, nós estamos falando aqui de uma pessoa que tem a sua vida inteira dedicada à música, dedicada ao ensino e ao estudo da música. A Doroteia, ela tem doutorado em música e órgão pela Indiana University. Isso foi feito em 1989, lá nos Estados Unidos, além de uma série de outras graduações e pós-graduações voltadas para a música. Aliás, no final aqui desse programa, eu vou falar onde você pode, inclusive, ter acesso à biografia e também a todo o trabalho da nossa irmã Doroteia. Doroteia, é uma vida ligada à música, né? Uma vida ligada ao envolvimento cotidiano com a música. Como é que foi o despertar do seu interesse? Como é que isso começou na sua vida? Nem sei direito, mas uma coisa tenho certeza. Aliás, essa constatação que você fez, que tenho ficado a vida inteira mexendo com isso, foi de pouco tempo agora que eu fiz também, porque eu nem pensava nisso. Em verdade, na família, meu pai gostava muito de música, ele era pastor protestante, né? Uhum. Então ele gostava, mas nós não sabemos muito assim dele, assim, nunca tivemos assim muita informação dele, porque ele saiu muito cedo da casa da família e tal, e se casou com a minha mãe quando ela era mocinha também. Então esses percursos assim do meu pai a gente não sabe, mas tenho a impressão que veio muito dele. Por quê? Éramos 3 filhos e o meu irmão mais velho, falecido já, era um excelente pianista. Tornou-se um excelente pianista. E meu irmão, o outro, segundo, no meio, Davi Machado, foi um magnífico regente de orquestra, bem conhecido no Brasil, regiu em vários teatros do Brasil, ele foi regente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, efetivo, também lá em São Paulo, e na Europa e tal. E depois, com bastante espaço de tempo, que eu nasci, né? Bom, eu na verdade, assim, nunca pensei em fazer música. É uma coisa que se aprendia na casa, né? Minha mãe tocava, meu pai gostava, mas a gente não sabia o que ele tocava. Então, e eu acho que aí também tem o papel da igreja, né? Porque acho que se não tivesse numa família protestante, talvez não tivesse tido essa oportunidade de ver isso. E eu percebi que daí fui ficando cada vez mais envolvida, embora eu tivesse sonhos de ser até secretária da educação, ministra da educação, qualquer coisa. Assim, nesse nível, fui fazer pedagogia e tal, eu era professora primária, né? Eu fiz normal, porque era o jeito de se fazer, uma moça, né, que tinha que ter uma família que não tinha recursos, então tinha que fazer alguma coisa. E mas eu comecei mesmo na igreja, assim, a tocar na igreja, eu tinha 15 anos. E de lá para cá nunca mais parei.
ficou depois que eu percebi isso, que ficou só esse aspecto mesmo da vida na igreja, da música na igreja, que foi o forte da minha vida até agora, desde os 15 anos. Comecei na na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que era uma igreja muito tradicional, tinha um bom coro, uma excelente regente coral, e comecei lá com 15 anos, com a maior dificuldade, só porque meu pai falou lá para o pastor que eles estavam vivendo uma crise qualquer na igreja. Olha, minha filha está estudando órgão e eles precisavam de um organista. Ah, manda a menina aí, próximo domingo. E lá fui eu. Aí toquei no culto da noite e... Ah, você pode voltar no culto da manhã, tá? Posso, né? Não tinha nada demais, a não ser uma pequena dificuldade, porque nesse tempo a Igreja Presbiteriana Unida é em São Paulo, né? Uhum. E eu morava no JMC, que eu não sei se você já ouviu falar, é o Instituto José Manuel da Conceição, onde meu pai era professor. E esse local fica 1 hora de trem de São Paulo. Eu tomava Sorocabana. Uhum. Então, hoje que eu examino isso e vendo assim as mocinhas de hoje, eu se tivesse uma filha, eu não deixaria. Uhum. Porque eu saía de casa no domingo, saía de manhã, o culto era às 11 da manhã, então, portanto, eu deveria chegar à igreja às 10, porque tinha que sair com o coro, né, tocar para eles. E, então, eu tinha que sair cedo de casa no domingo e não tinha tanto trem assim. Eu ia sozinha, depois eu andava sozinha, até a Igreja Presbiteriana Unida, que hoje está colocada, ela está lá no mesmo lugar, num local que vocês sabem que é terrível lá em São Paulo, que é a Cracolândia, né? Bem ali naquele centro. Não tinha nada nessa época minha, né? Então eu saía de casa lá, acho que pegava até em 9 e pouco, chegava antes das 10, ou nem lembro direito o horário do trem, e ia lá andando pela rua, sozinha. Minha mãe não ia junto, às vezes, eventualmente, meu pai não ia. E eu chegava lá na igreja, ensaiava, né? O culto era às 11 ao meio-dia, meio-dia e tanto. O que eu fazia? Voltava para Jandira, né? Porque tinha o culto da noite, eu não tinha onde ficar. Então, eu voltava para Jandira, almoçava em casa, fazia todas as coisas que eu precisava fazer. Aí o culto era 20 horas. Depois eu reclamei, depois de um tempo que eu já estava mais confortável na igreja, falei, pastor, por favor, põe esse culto mais cedo, porque era muito ruim, porque tinha menos trens, né, no domingo. Então eu fazia o culto das 20 às 21, mais ou menos, e aí ia para a estação, de novo mesmo, percurso ruim, e ficava sentada lá lendo um livro, porque o trem só saía às 10h40 da noite. Eu admiro isso até, porque eu não sei nem como meus pais me deixavam, e eu nem sei como que eu fazia isso, né? E aí eu fui fazendo, fui ficando. E foi uma coisa que foi ligando uma coisa com a outra, o órgão, principalmente foi o órgão. Mas depois também, eles, acho que por causa, sei lá, não sei muito bem do que foi, eles ficaram sem regente do coral, mas isso passado lá uns 15 anos, mais ou menos, que eu estava lá na igreja. Ah, tá, você não quer experimentar ser reger? Foi um pastor auxiliar até que veio falar comigo. Falei, bom, vou fazer, vou lá reger sim. E me dei muito bem na regência, fora o fato de que eu sou muito brava mesmo, isso não conta, né? Mas eu me dei muito bem, gostei daquela atividade que fazia, e lá fiquei. Então, eu fiquei lá, bom, vamos dizer assim, eu fiquei lá quase 30 anos, 15 anos eu cheguei. Não, eu saí antes disso, antes dos 45, porque eu já tinha me casado e eu tinha um filho pequenininho, e eu resolvi fazer o mestrado em órgão, porque tinha aparecido o mestrado nas universidades públicas, né? E daí fui fazer outra coisa estranha, fui estudar no Rio de Janeiro, porque era só o mestrado na Universidade Federal do Rio. E lá fui eu, mas também não fui morar no Rio, né? Não tinha condição de ir. Mais uma vez as coisas, mesma coisa. Ia domingo à noite, acabava o culto à noite, eu ia para a estação de ônibus, ficava lá sentado esperando um ônibus para Rio de Janeiro, viajava a noite inteira, chegava às 6 da manhã lá no Rio. O zelador da escola falou depois de um tempo, falou assim, eu vou abrir a escola para você entrar, você já vai estudando.
né? Porque senão eu tinha que ficar lá sentada, esperando. Foi assim que foi. Então, fiz o mestrado. E do mestrado, eu também, durante o mestrado, eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez. Cheguei lá, fui assistir uma convenção dos organistas americanos, que é uma coisa fantástica, a gente nem consegue descrever o que é aquilo. E eu foi na cidade de São Francisco. Eu pensei naquilo quando eu vi tudo, aqueles órgãos maravilhosos. Falei, é aqui que eu quero vir. Eu vou vir para cá. Né? Então, já cheguei em casa com a ideia lá. Falei, não, vou fazer. Então, nessa ocasião, o que precisava fazer, já que eu tinha o mestrado e eu não tinha dinheiro, eu era professora, continuava dando aula no primário, né? Não tinha outro jeito. Formação em pedagogia? Dava, né? Não tinha jeito, ficava lá. Mas aí eu não tinha jeito de me manter nos Estados Unidos. Mas era um tempo que estava, como tinha surgido a pós-graduação na área de artes, música, estava sendo assim, uma coisa que o governo estava injetando bastante dinheiro nessa área, ou como em outros cursos que apareceram no mesmo tipo, eu falei, vou pedir uma bolsa, né? E fui pedir uma bolsa da CAPES e ganhei a bolsa. Então foi o jeito que eu fui para os Estados Unidos, foi aí. E fiquei 4 anos com bolsa lá. Quando eu voltei tudo de novo, porque então eu era organista, agora doutora, tal, né? Tudo, quer fazer regência, porque fiz também regência lá como uma segunda formação, né? Então, eu falei, voltei, daí não voltei mais para a Igreja Unida, Presbiteriana Unida, fui para a Catedral Evangélica, e lá fiquei também um monte de tempo. Bom, em suma, 60 anos, tá? Que eu tô nessa vida. 60 anos 60 anos desse tipo de atividade, sabe? E assim, numa vida de São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos. Isso E agora a senhora está morando em São Paulo? Agora estou aposentada, no final do ano saiu minha aposentadoria da universidade, né? Porque depois que eu fiz o mestrado, doutorado, o caminho certo é a universidade, né? Isso. Então fiz concurso também para a Unesp, né? Universidade do Estado de São Paulo, e lá, então foi isso, e estou, né? Então me aposentei agora no final do ano, em dezembro, e agora é o tempo que eu estou assim mais folgada, assim, que não estou mesmo envolvida com nenhuma coisa, né? Mas estou esperando algum envolvimento aí também. Tem muito de qualquer jeito, né? Tem muito ainda a agregar em termos de conhecimento. Isso mesmo. Então, e como é que foi que surgiu o seu interesse e o envolvimento com a himnologia cristã? Mas eu sempre gostei disso, né? Como eu gosto de história, isso aí sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Por que a gente canta esses hinos? Que hinos são? No início, é claro que eu não pensava sobre isso, mas à medida que foi passando o tempo, eu fui pensando, né? Puxa, não tem muita bibliografia sobre isso, né? Em português, não tem português, não tem muito, agora tem muito mais. Então, eu ficava pensando sobre isso, e gosto de história, valeu por aí também, de eu começar a pensar. E o fato de ser organista, né, que vim organista, então criei, quando eu voltei dos Estados Unidos, junto com algumas outras pessoas, a Associação Paulista de Organistas, que, dentro da medida do possível, foi um sucesso. A gente reuniu todos os organistas de São Paulo e fazíamos concertos nas igrejas. E como eu também tinha feito a dissertação de mestrado em cima disso, porque o movimento organístico entre os protestantes, né, no Brasil é muito pequeno, os órgãos entre os protestantes, presbiteriano, metodista, ou o que seja, né? Era ali que tinha, então, surgido os órgãos, né, trazidos da Europa, que eu fui conhecer e tal. E aí fui conhecer todos os órgãos do Brasil, um primeiro trabalho que eu fiz. Acho que não deu para fazer todos, mas uma boa parte deles, e que foi dissertação de mestrado. Então, fiquei envolvida com o órgão, né? E isso daí liga muito mais com a igreja. Aí já era o coro, era o órgão, então fui ficando com tudo isso. Entendi. Foi isso. E nunca mais saí, tá? Eu tenho vivido essa experiência desde então. Bom, existem muitos estilos musicais e que certamente você se envolveu com todos eles, até pelo desenvolvimento da sua carreira acadêmica, profissional e tudo mais. Qual o diferencial que você traz da experiência espiritual na música?
particularmente para mim, é a figura de João Sebastião Bach. Ele era luterano, portanto um reformado, né, como nós, né? Eu acho que não sou eu que digo, mas talvez tenha sido o maior músico da civilização ocidental, em competência, cabeça, tudo que fosse, sabedoria. Então isso envolve muito, e por causa do órgão muito mais ainda, porque ele é o dono do órgão, né, da música para órgão. Então a gente não foge de estudar, por pior que ela seja, né, de dificuldade, né? Todo organista tem que tocar muitas peças de Bach na sua formação. Então esse foi. E aí também por conta dele comecei a conhecer outras coisas, comecei a entender melhor, né, essa formação musical europeia que era protestante, né, da qual a gente nem falava nada, né, mais ou menos. A gente não prestava atenção, que tinha tido uma participação protestante muito forte, né, tanto na Alemanha, no caso dele, e todos os outros compositores, alunos dele e tal, ou quanto na França, na Inglaterra, em outros lugares. Então, daí esse conhecimento de repertório veio muito por causa do órgão. Aí se alinhou também com de canto coral, né? Então, foi isso aí. E nesse tipo de repertório é que eu transito mais. E esse aspecto da... Eu fiz no início da nossa conversa uma associação entre a música e a música secular e a música que é dirigida a Deus, né, com essa diferença de você ter a experiência do louvor. Sim. E a senhora consegue perceber, então, esse aspecto, esse algo que transcende dentro de uma execução, de um louvor, em relação a uma música convencional, secular, enfim? Ah, não, sem dúvida, é isso que eu estou dizendo. São coisas bem separadas na história da música, né? Então, Bach ele morre em 1750, mas antes dele já havia tido, desde a Reforma, né? Né? Então, e ele, depois dele, também tem uma grande galeria de compositores para órgão e para música coral, que são dessa linha. Então, é a minha favorita, na verdade. Eu toco outro repertório também, conheço muitos compositores, né? Também não faço isso com o coro, porque o coro é o Coral Evangélico de São Paulo. Então, a gente só canta repertório evangélico, né? Mas eu acho que é fundamental. A história da música ocidental deve muito à Reforma Protestante. Porque foi uma marca, assim, e criou um repertório riquíssimo para a música, no geral. Dentre os trabalhos que a senhora já realizou, ora eu te chamo de você, pode chamar, ora eu te chamo de senhora. Você mesmo, tem importância. Dentre os trabalhos que você já realizou com a música, quais são aqueles que você destaca e que assim, marcaram sua história? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, que a gente criou a Associação Paulista de Organistas, né? Então, a gente fazia concerto em São Paulo. Mexemos com todas as igrejas, como eu disse, católicas, né? Porque os protestantes não tinham, mas mexemos muito. Então, culturalmente, eu acho que foi importante. Até hoje que a associação não existe mais, às vezes eu ainda recebo perguntas sobre isso, porque foi uma coisa que não havia antes no Brasil. Ninguém tinha feito isso em São Paulo, na cidade maior. Rio de Janeiro também nunca fez isso. Chegaram a tentar fazer uma associação, mas não conseguiram. E depois foi a Associação Brasileira de Organistas. Então nós ampliamos, eu também fui primeira presidente e tal, e ampliamos bem o escopo, daí de ver o Brasil inteiro, né? E conhecer isso, essa tradição. Aí a gente começa a mais saber os locais das coisas, onde tem órgãos históricos, principalmente, que nós sabemos que tem naquela região de Minas, ligada ali a Mariana, né? Que região da mineração, que eram órgãos do século XVIII, né? Um pouco antes devia ter também algumas coisas, mas nós não temos, assim, no Brasil, nós não temos uma linha de construção de órgãos. Isso não aconteceu, porque acho que se tivesse ficado na mão de protestante, teria. É porque o Brasil era mesmo católico, era só as igrejas católicas, né? Então, isso veio muito depois. E eu acho que, para mim, essa definição, assim, do que eu gostava. Eu juntei a história que eu gostava, né? Juntei a educação também, porque comecei a escrever também,
e daí tocar. Mas agora eu já estou menos no tocar. Deixo para os outros. A irmã Doroteia Machado Quer está aqui e você está percebendo que nós estamos fazendo esse bate-papo, essa conversa, entrevista, aqui no Manaim de Domingos Martins. Nós estamos num seminário de louvor e recebemos aqui como convidado especial a nossa irmã Doroteia, que participou, esteve conosco aqui durante todo esse dia no seminário de louvor. E a minha pergunta agora, a gente está se encaminhando para o final dessa entrevista, é a sua impressão como musicista, como uma pessoa que vive a experiência do Evangelho, a sua impressão desse seminário e deste lugar onde nós estamos, do Manaim. Ah, sim. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiquei fascinada com o culto, com o que eu ouvi aqui. Em primeiro lugar, é uma maravilha ouvir tanta gente cantando daquele jeito, né? Meu sonho de consumo. Então, é muito bonito isso, né? E organização de tudo, que a gente nem sente o tempo que passou o dia inteiro aqui sentado, né? Do começo da tarde. Porque tem uma dinâmica, uma coisa assim muito interessante, que um pastor imprime, eu imagino que seja mesmo ele, porque não dá para você cansar, você está sempre atento, procurando ouvir alguma coisa, e achei muito interessante a maneira que vocês apresentam, porque isso é uma espécie de um seminário para os músicos das igrejas, né? Então, mas as coisas vêm tão fluídas assim que você nem pensa que você está aprendendo. Eu achei que é muito fascinante mesmo, gostei muito. Que coisa boa. Então, já fica aqui o convite para vir quantas vezes desejar. Muito obrigada. Será uma honra recebê-la aqui no Manaim. Honra para mim, muito obrigada. A irmã obrigada. Doroteia Machado Quer, foi um grande prazer recebê-la aqui no Manaim Entrevista, receber aqui no nosso Manaim, receber aqui nesse seminário de louvor. É uma alegria, né? E inclusive compartilharmos uns com os outros. Isso. Né, o conhecimento, a experiência, o testemunho daquilo que vivemos. Uma honra para nós recebê-la aqui no Manaim. Muito obrigado. Eu fico honrada. Muito obrigada mesmo. Muito bem, a gente chega então assim ao final de mais uma edição do Manaim Entrevista. E eu prometi no início do programa que iria dizer a você onde você conseguir o material, informações, a gravação do grande coral evangélico, não é isso? Que é o nome. E outros conteúdos que você tem ali sobre a nossa irmã Doroteia, inologia.org, www.inologia.org. Está escrito aí na tela, você pode digitar essa URL, nesse endereço, e você vai encontrar o site Inologia Cristã, tá bom? A gente então se despede, desejando a todos uma boa semana e a paz do Senhor Jesus.
Diante dele